Na noite de 25 de outubro de 1973, um jovem fazendeiro da Pensilvânia, Stephen Pulaski, e no mínimo 15 outras testemunhas viram um objeto brilhante pairando sobre um campo perto deles. Stephen agarrou seu rifle e foi investigar. Foi então que ele notou algo andando perto da cerca. Eram cabeludos e estavam armados. Tinham olhos esverdeados e profundos, e havia um cheiro de borracha queimada. Stephen sentiu que aquelas criaturas não eram amistosas e atirou um projétil luminoso sobre suas cabeças. E como elas continuassem a se aproximar, ele atirou diretamente em uma delas. As criaturas então desapareceram no bosque, e o objeto brilhante sumiu do campo instantaneamente. Os pesquisadores de OVNIs, assim como tropas estaduais, foram chamadas para investigar. Quando eles chegaram, foram informados de que Stephen andava rosnando como um animal e sacudindo os braços. O seu próprio cão correra para cima dele e Stephen o atacara. Stephen sofreu um colapso e depois de um tempo começou a recobrar a razão. Todo o grupo comentava sobre o odor repugnante que havia, parecido com enxofre. Uma das mais antigas referências a uma espaçonave é provavelmente a que foi achada em uma narrativa egípcia de 1500 anos antes de Cristo. Uma das características dessa nave era a de emanar um odor fétido. Terror em Amityville foi baseado em uma narrativa real do que aconteceu a uma família em Amityville, Nova York. Um odor irritante e repugnante parecia acompanhar a presença do fantasma ou entidade espiritual que entrava lá de tempos em tempos. Whitley Strieber descreveu suas experiências de raptos em seu livro Comunhão. Ele disse que sentia o cheiro da presença deles e que era cheiro de enxofre. Em 11 de outubro de 1973, Charles Hickson e Calvin Parker estavam pescando quando uma nave de aparência estranha desceu e ficou pairando perto deles. Parker desmaiou e Hickson ficou paralisado, mas conseguiu continuar observando o que estava acontecendo. Duas entidades emergiram da nave e pegaram Hickson pelos braços e o carregaram para dentro da nave, onde ele foi totalmente examinado. Depois, ele foi levado de volta para onde estavam pescando às margens do rio. Quando os dois pescadores foram à delegacia contar sua história, eles foram interrogados e depois deixados a sós em uma sala que tinha um microfone escondido. A gravação da conversa deles revelou que ambos estavam muito assustados com a experiência. O trauma emocional fora tão grande para Parker que depois que Hickson saiu da sala, ele começou a orar. Ele acabou tendo um colapso nervoso como resultado da experiência. Na primavera de 1959, OVNIs causaram pânico no pessoal do radar e da Força Aérea Soviética, pairando e circulando por mais de 24 horas acima de Sverdlovsk, o quartel-general do Comando Tático de Mísseis. Pilotos russos de caças receberam ordens de alçar voo para afugentar os OVNIs, mas posteriormente comunicaram que os objetos alienígenas escaparam facilmente com manobras de seus jatos e zigue-zaguearam para evitar os tiros de suas metralhadoras. A espaçonave russa Salyut-6 voltou para a Terra em 1978, depois de 96 dias em órbita. Eles relataram sobre uma formação de OVNIs que os seguiram de perto durante 3 órbitas completas em torno do globo. Uma de suas câmeras captou 20 minutos de um filme incrível sobre este encontro. Segundo um acordo prévio mútuo, os russos enviaram cópia deste filme para ser analisado nos Estados Unidos. Depoimentos não oficiais da NASA afirmam que é o melhor filme jamais feito sobre OVNIs. A maior autoridade russa em OVNIs, o Dr. Felix Ziegel, alega que os OVNIs podem ter assustado, molestado e possivelmente até matado cosmonautas russos em suas missões. 25 segundos. 20 segundos. Contando. 15 segundos. 12. 11. 10. 9. Iniciar sequência de ignição. Pelo menos 6 missões espaciais, astronautas dos Estados Unidos encontraram OVNIs. O jornalista Frank Edwards registra o seguinte incidente.
Quando o Major Cooper estava fazendo sua órbita final da Terra em maio de 1963, ele estava se aproximando de Perth, na Austrália, à noite. De repente, o Major Cooper passou um rádio para a estação de rastreamento, avisando que um disco de luz verde estava se aproximando com uma pálida luz vermelha ao lado. Estava viajando de leste para oeste, o que nenhum satélite feito pelo homem é capaz de fazer. 200 pessoas na estação de rastreamento observaram o objeto através de sua aparelhagem. Viram ele se aproximar de Cooper e dar uma guinada, afastando-se e dirigindo-se rapidamente para o espaço. Foi apenas o primeiro de muitos casos iguais. Todos os astronautas americanos, desde Gordon Cooper, também foram abordados por objetos voadores não identificados, e cada vez os OVNIs aproximaram-se mais dos astronautas, e cada vez permaneciam um pouco mais de tempo. Em 1969, o Major Edward McDivitt fotografou um desses objetos, perto da cápsula na qual ele estava orbitando a Terra, sobre o Oceano Pacífico. E quando a fotografia divulgada pela Administração Espacial e Aeronáutica mostrava claramente uma coisa brilhante, e no formato de um ovo, que libera uma trilha visível de seu sistema propulsor. Quanto mais estudamos as provas que estão sendo reunidas por toda a Terra, mais inescapável é a conclusão de que o homem deveria se preparar para o maior evento na história humana. A consciência de que estamos para fazer contato ou sermos contatados por seres de outros lugares no universo. O falecido general Douglas MacArthur disse que esse confronto seria o maior desafio que o homem jamais teve que enfrentar. Será que estamos preparados para ele? Quando e se ele vier? Relatório de Frank Edwards. Frank Edwards reporting. As Gemini 5, 10 e 11 tiveram encontros semelhantes. O astronauta Edgar Mitchell estava tão convencido da existência de OVNIs que se aposentou do Programa Espacial dos Estados Unidos para se dedicar em período integral à investigação dos OVNIs. Durante nossa primeira missão à Lua, o controle da missão registrou a seguinte transmissão de ruídos estranhos que foram ouvidos na espaçonave Apollo 11. É isso, controle. Não sabemos o que é. Ouvimos ruídos estranhos vindos da Apollo 11. Se é que é da Apollo 11. Talvez devêssemos checar depois com a missão para saber o que são esses ruídos estranhos. Disse que os OVNIs interferem nos programas espaciais americanos desde o início. Os pesquisadores de OVNIs afirmam que os diários de bordo da NASA registraram que tanto as missões Gemini como a Apollo encontraram OVNIs e que a NASA explicou as aparições como dejetos espaciais ou chamas solares. Mas alguns dos seus próprios astronautas discordam. Aparições de OVNIs foram relatadas por James Lovell, James McDivitt, Wally Schirra, Dick Slayton, Gordon Cooper e outros. Em março de 1989, ocorreram transmissões estranhas durante um voo espacial. Um operador de rádio amador de Maryland captou a voz do piloto da Discovery, coronel John Blaha, falando em um canal secreto da NASA. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos com a aeronave alienígena sob observação. Houston, aqui é a Discovery. Ainda estamos com a aeronave alienígena sob observação. O Dr. J. Allen Hynek explica em uma teoria alternativa que poderíamos estar tratando com algo de outra dimensão. Um dos aspectos mais intrigantes das aparições dos OVNIs é seu aparente isolamento no espaço e tempo. As aparições costumam acontecer em um lugar e um tempo e duram pouco. Às vezes aparecendo do nada e sumindo para o nada. Isso sugere muito mais uma realidade paralela do que, digamos, visitas de um planeta distante, e neste caso seria de se esperar que ficassem por mais algum tempo. O jornal britânico Flying Saucer Review, revista do disco voador, foi fundado em 1955 e é amplamente reconhecida como a melhor publicação sobre OVNIs do mundo. Ela é escrita por cerca de 50 especialistas mundiais que dirigem as principais investigações sobre OVNIs. Ainda assim, um depoimento oficial do editor Gordon Creighton é surpreendente. Abre aspas. Parece não haver provas ainda de que qualquer destas naves ou seres sejam oriundos do espaço. Fecha aspas.